Para mim é uma alegria retornar a essa casa tão abençoada, que carreia, não só para mim, mas para todos nós presentes aqui, encarnados, e também tenho a certeza que aos desencarnados, carreia tanta vibração de amor para nós, tantas bênçãos e quanto nós estamos recebendo aqui nesse momento. Então, como a nossa prece já foi feita pelo nosso irmão, já estamos em condições, em elevação, para refletirmos sobre o tema que nos foi solicitado falarmos hoje, fazermos, né, uma reflexão sobre o Natal, segundo o Espiritismo, e foi um tema abençoado, foi uma escolha feliz, falarmos sobre o Natal, aniversário de nosso Mestre Jesus. Então, para apoiar a nossa reflexão, eu vou ler um pequenino trechinho aqui do livro O Redentor, um livro de Edgar Armond, que foi um grande estudioso e divulgador da doutrina, organizou as escolas espíritas que nos ensina, desde a doutrina espírita, ensina aprendizes do Evangelho, e ele diz assim para nós, neste livro Redentor, sobre a missão de nosso Mestre Jesus. A tarefa messiânica era sanear a terra de suas iniquidades, oferecer à humanidade diretrizes espirituais mais perfeitas e definitivas, redimir os homens e encaminhá-los para o seu reino divino de luzes e de amor, e foi cumprida em todos os sentidos, não importando ao divino Cordeiro os sofrimentos físicos e morais que suportou, indicando caminhos luminosos do amor e da paz universais. Deixou ao mundo um legado eterno, que é lei, não somente para a Terra, mas para todo o cosmos. Então, nós ouvimos aqui as palavras de Edgar Armond falando sobre a missão de nosso Mestre Jesus. E aí, tudo o que diz respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, tudo que diz respeito a Ele, a vida dele, a obra, a forma como Ele veio ao mundo e a missão, nos interessa. E é algo muito superior, porque Ele veio trazer um verdadeiro código de conduta para iluminar o nosso ser espiritual. Ele traçou roteiros para a nossa evolução. E aí vem a pergunta: o espírita celebra, o espírita comemora, o espírita faz homenagens, o espírita festeja o Natal? Sim, o espírita comemora o Natal de Jesus, sim. Mas enfatiza a doutrina, enfatiza para nós que nós temos que ter nesse Natal, aniversário de Jesus, que é realizado todos os anos, que é comemorado, festejado pelos cristãos todos os anos, é de suma importância reconhecimento e gratidão. E, essencialmente, trazer a lembrança nossa, a necessidade real da nossa transformação íntima. Então, o Espiritismo, ele traz, sim, para além das festividades e as comemorações exteriores, para além das práticas exteriores, ele traz uma exortação para que lembremos de tudo que o Mestre veio trazer nas nossas vidas. Ele traz uma necessidade para nós de busca e perseverança na vivência do Evangelho que ele deixou para nós. Então, nós vamos agora falar do ponto de vista histórico, da história agora. Então, não se sabe com exatidão o local e a data que Jesus nasceu, porque a Palestina, lá do primeiro século, com a marcação do primeiro século, o ano Dominus, o ano do Senhor,
quando foi dividido antes de Cristo e depois de Cristo, a Palestina do primeiro século, ela não tinha uma importância nem cultural, nem política e nem econômica que merecesse destaque para os historiadores, a eles colocarem nas páginas da história. Mas ainda assim, um judeu de nome Flávio Joséfo, esse judeu, ele escreveu uma obra chamada Antiguidades Judaicas, no primeiro século. E ele coloca Jesus lá nessa obra como um homem santo. E aí, um grande palestrante, educador espírita, no cenário nacional e fora do Brasil também, de nome Jorge Elahá, ele fala para nós que essa obra, Antiguidades Judaicas, ela é prestigiada até hoje pelo catolicismo. E Flávio Joséfo, então, fala nessa obra que Jesus foi um homem santo. Ele não teve autoridade política, não teve autoridade religiosa. A autoridade de Jesus foi de ordem moral, pelos feitos, pelos exemplos e pela conscientização que ele veio trazer para o cristão. Mas, ainda hoje, nos nossos dias, nós sabemos que os historiadores ainda continuam as pesquisas porque querem saber mais fatos sobre a vida de Jesus. Sabe para quê? Para saber qual é o lugar que ele ocupa na história. E aí, e para nós? Qual é o lugar que Jesus ocupa na história e nas nossas vidas? Se perguntassem isso para nós hoje, o que nós responderíamos? Qual o lugar que Jesus, esse mestre, ocupa na nossa vida? Então, poderíamos responder assim, se fôssemos perguntados hoje. Olha, ele é o enviado de nosso Pai Criador, portador da palavra divina. E ele nos deixou o legado, como diz aqui Edgar Armand, do Evangelho, que é um verdadeiro código de conduta que traz ensinamentos para o nosso ser espiritual, de ordem moral. E aquele que se interessa acelera a evolução. E ele ilumina as nossas consciências, sim, mesmo que aos poucos. Nós vamos percebendo e vamos compreendendo tudo o que ele trouxe. E o que os espíritos superiores disseram para Allan Kardec sobre Jesus? E nós ouvimos muito nas aulas, nos cursos e nas preleções. Está lá na 625 do Livro dos Espíritos. É o modelo mais perfeito que veio à Terra. Ele é o nosso guia e o nosso modelo. Nós temos que segui-lo. Então, graças a Deus, despertou já no nosso coração. Já fomos tocados na alma. Estamos felizes por estarmos falando um pouquinho sobre Jesus. E aí, sobre o nascimento de Jesus, então. Sobre o nascimento. Os evangelhos de João e de Marcos, eles trazem Jesus já na vida adulta, quando ele deu início à sua missão redentora. Mas os evangelhos de Lucas e de Mateus fala, sim, que Jesus, a história, não tem exatidão de nada, nem de local e nem de data. Mas os evangelhos de Mateus e de Lucas diz para nós que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nasceu lá. Só que a data real, não existe uma data real. Então não se sabe se é maio, se é setembro, se é outubro, mas para nós não importa esses dados. Para nós não importa. E aí, no primeiro século, na Palestina, com a volta de Jesus para o plano espiritual, nós sabemos que os adversários de Jesus, poderosos, sempre tentavam diminuí-lo e ocultar os seus feitos, porque não tinha interesse
no espírito, na divulgação da lei do amor e do espírito fraterno. Eles não tinham interesse. E aí, com a partida dele, da forma como nós sabemos, que ele veio alterar de um reino de egoísmo e agressividade para um reino de amor e de espírito fraterno. Então, com a vinda de Paulo, um grande apóstolo indireto de Jesus, Paulo trabalhou muito pelo cristianismo renovado que Jesus veio trazer. Só que aí, a partida de Jesus, os apóstolos trabalhando, passando por muitas crueldades, e Paulo pregando um cristianismo redivivo, com base no amor reestruturado. Então começaram a surgir muitas seitas, seguidores de Paulo, o cristianismo, seguidores de Pedro, mesclando o cristianismo com algo do judaísmo. E assim foi o século I amparado por nosso Senhor Jesus Cristo, de lá da espiritualidade. Aí no século II, continuaram as contendas, as divergências. No século III, então, a Igreja Católica resolve organizar a instituição, o catolicismo. E aí, lá no século IV, no ano de 360, a liderança da Igreja Católica, querendo organizar a data da Páscoa, ela resolve, então, fixar a data do Natal de Jesus. Resolveu estabelecer uma data e colocou, então, para 25 de dezembro, porque os pagãos e os povos daquela época festejavam em dezembro uma festa chamada Sol Invicto, Sol Invencível. Ele brilha muito alto por toda a terra, né? Ele vai nos maiores recôncavos e nada o impede, nada o contamina. Ele continua a brilhar, continua a iluminar. E eles festejavam esse sol invencível, mas também festejavam outras divindades pagãs. Então, a nossa igreja, de origem de todos os demais rótulos, resolveu bater o martelo, estabeleceu 25 de dezembro em substituição a essas festas, porque Jesus é o maior sol, Jesus é a luz do mundo. Decisão sábia e acertada. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a nossa luz. É Ele que ilumina, Ele desperta a nossa consciência. E aí, no livro A Vida nos Mundos Invisíveis, o livro, ele é traduzido por J. Escobar Faria. O autor é Anthony Borgia. E o espírito que dita a obra para ele é Robert Benson. Robert Benson diz lá nessa obra, A Vida nos Mundos Invisíveis, que Natal e Páscoa são acontecimentos grandiosos e elas são conjugadas com o que acontece aqui no mundo dos encarnados. Porque eles entendem que o Natal de Jesus e a Páscoa precisa ser comemorado com reconhecimento e gratidão, e que a data já foi estabelecida, significando para nossa interpretação que os historiadores podem continuar procurando fatos novos, mas agora não precisa mudar essa data. Ela já está estabelecida, e que lá eles festejam, e o Natal eles colocam folhagens nas decorações. E agora, lembrando Chico Xavier. Chico Xavier tem uma obra que se chama, o nome do livro dele, que é um livro onde ele coloca o nome de Antologia Mediúnica do Natal. Salvo engano, são 80 mensagens de autores diversos, exortando-nos sobre a importância do Natal, mostrando gratidão, mostrando reconhecimento pelos feitos de Jesus e pela passagem dele na Terra. E aí, seja como for a nossa celebração, a nossa homenagem natalina, para além dos presentes, para além das confraternizações no trabalho, na família, para além das visitas de comidas, bebidas e festividades,
com ou sem festividade, nesse dia nós devemos lembrar do nosso Mestre. E caso estejamos convidados para uma festa de família, que existem lá pessoas de variados rótulos, nós não precisamos ficar lá verbalizando. Não, na nossa reunião, de boca fechada, mas nesse dia nós vamos elevar um pensamento de gratidão, trazer o Mestre à nossa lembrança e sermos gratos por tudo isso que ele nos fez. E os espíritos nos dão conta de que aqueles nossos conhecidos que ainda não foram tocados no coração pela importância da data, estão presos à materialidade. Muitas vezes até dando Feliz Natal e não está pensando o porquê está desejando um Feliz Natal. Que é um Feliz Natal de Cristo na nossa mente e no nosso coração, onde nós devemos renovar o firme propósito de vivenciar o Evangelho quanto possível. Mas os espíritos superiores, ainda assim, ainda que esqueçamos e coloquemos o nosso pensamento somente nas festividades, em revelação de amigo secreto, em lembrancinhas, em presentinhos, decorações, luzes, tudo de ordem material, os espíritos superiores aproveitam todas as oportunidades e eles vêm insuflar a fé no nosso coração. Eles vêm trabalhar em cada um de nós, em nome de Jesus, para encontrar disposição íntima no nosso coração, para que ocorra um despertamento na nossa alma de encarnado. Eles utilizam tudo da melhor maneira possível nas nossas vidas, sempre. E aí, para a gente poder entender, finalizar mais, então nós devemos, sim, o espírita celebra sim o Natal, com muita gratidão, esse reconhecimento, mesmo que de boca fechada, em pensamento elevado, e aí, para finalizar essa reflexão, nós teríamos muito mais história para contar do ponto de vista da história que os historiadores trazem, mesclando com o que trouxe o Evangelho. Mas aí não caberia numa preleção seguida de passe, teria que ser uma palestra com um tempo maior. E quando nós fazemos as pesquisas, comparando com as histórias, existem muitas interpretações. Então, nós preferimos, como nós estudamos pela doutrina espírita, nós preferimos ficar com os ensinamentos do Evangelho e a nós não importa a exatidão dessas datas. Olha, ele nasceu antes da marcação do primeiro século, para nós não importa. Olha, ele nasceu em maio ou em setembro, estava nevando ou o sol estava a pino, para nós não importa. Importa o marco, o divisor de entendimento que Jesus veio trazer nas nossas vidas. É isso que nós temos que levar em consideração. E aí, eu vou ler uma mensagem sobre o Natal, desse livro da antologia mediúnica de variados autores, que Chico deixa para nós também, o número 80, que diz assim para nós, Jesus, é de Emmanuel. Ele diz assim, ele não era um conquistador armado, e de século a século aumenta a multidão daqueles que o seguem nele, reconhecendo o modelo divino ao qual se oferece a vida. Surgiu na palha, no calor dos animais que o hospedaram na estrebaria. Não dispunha de uma pedra em que repousar a cabeça e fundou o reino de Deus entre as nações. Conquanto reportasse aos mundos das diversas moradas da casa do Pai, ele escolheu a nossa para se corporificar aqui e procurou conchegar a nossa pátria, planeta Terra, no seu coração. Referia-se aos homens na condição de filhos do Pai Celestial e devotou-se a um círculo íntimo de companheiros queridos, vinculando-se a uma abnegada mãe a quem amou enternecidamente, Maria de Nazaré. Embora revelasse a vida imperecível, encontrou em si mesmo bastante sentimento humano
para chorar a ausência de um amigo morto. Conversou mais detidamente apenas com alguns sofredores, entre os quais se destacaram pobres mulheres e crianças de lugares esquecidos, e traçou os mais altos ensinamentos que regem a paz e a felicidade dos povos. Viveu em lares singelos e continua inspirando até agora a literatura e a arte, as mais belas obras-primas da humanidade. Humilde, fez-se poderoso renovador de consciências. Discutido até hoje. Sobreleva-se pela bondade a todos os sofismas dos incrédulos que o desafiam. Perseguido pelo mal, triunfou e triunfa com o bem, esquecendo as afrontas e abençoando os inimigos. Crucificado, venceu a morte e ressurgiu entre os homens, junto dos quais permanece sempre e cada vez mais vivo em espírito, como sendo de todos os reformadores da terra o mais digno e o mais querido, o mais contestado e o mais invencível. Mensageiro do Pai, erguido à posição de mestre divino, consagrado à nossa educação para a vida eterna, amou-nos antes que o amássemos, e tudo nos dá de si próprio, sem pedir-nos nada. É por isso que todos nós, ano a ano, somos induzidos, sem distinção de credo e raça, a cultivar o poder da fraternidade uns diante dos outros, pelo menos um dia, o dia do Natal, transformando o mundo por algumas horas em reino de amor, prelibando as alegrias do bem eterno que governará de futuro, a repetir com as vozes milenárias dos anjos: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, essa é uma singela homenagem que essa casa tão abençoada, de uma maneira tão feliz, escalou um tema para nossa reflexão, para que sejamos tocados no nosso coração, mas sobretudo no nosso entendimento, para afirmarmos neste dia do Natal, comemoração do maior aniversariante, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos firmar o propósito dele entrar na nossa casa, entrar nos nossos lares, entrar na nossa vida e mexer na manjedoura do nosso coração, para que possamos trazer para nós, para os nossos familiares, para o nosso próximo, mais amor e mais fraternidade. Assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos nos preparar para o passe e que o Senhor possa nos abençoar a todos. Assim seja, muito obrigada pela atenção.